Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre exercício físico em tempos aí de pandemia, tá certo? Eu vou fazer uma apresentação e vou separar um tempinho no final para a gente poder fazer pergunta, um bate-papo, tá joia? Enquanto isso, também algumas outras pessoas vão chegando, né? Muita coisa do que a gente vai conversar, vocês possivelmente já tenham escutado falar de maneira geral. A gente vai tentar encadear aqui um raciocínio de um efeito, né? De você faz uma coisa e tem um outro tipo de efeito, e que tipo de repercussão isso tem também para a sociedade, para a saúde, né? E o quanto isso vai impactar na atuação também do profissional de educação física, tá bom? Eu vou colocar aqui o meu slide para vocês poderem ir acompanhando. Todos vendo o slide? Tá abrindo ainda, né? Abriu, para mim abriu. Sim, aqui já abriu. Sim. Ok, gente, então vamos lá conversar um pouquinho sobre esse tema. Então, antes da gente começar a falar especificamente sobre exercício, cabe, né, a gente entender melhor o que é exercício, separar isso do que é movimento, né, humano, o que é movimento corporal, o que é atividade física e o que é efetivamente exercício físico, né? Então, quando a gente fala em movimento, a gente fala numa ação motora, qualquer ação motora, tá bom? Então, se eu olho para o lado, é um movimento, certo? E ele pode ser voluntário, ele pode ser involuntário. Então, o coração tem movimento, né? Só que é involuntário e assim vai. Bom, e a atividade física? A atividade física, ela é o movimento corporal, porém, ela é voluntária, né? Ela tem ali um objetivo a ser cumprido e tem que ter um gasto energético acima do repouso para ser considerada atividade física, tá? Mas qualquer movimento que tenha um gasto energético acima do repouso, acima de um match, é considerada atividade física. Então, levar o cachorro para passear é uma atividade física, varrer a casa é uma atividade física, lavar a louça é uma atividade física, tá bom? E o que é exercício físico? Então, é quando eu sistematizo essa atividade física com objetivo de que seja fazer uma manutenção, mas normalmente um desenvolvimento das minhas capacidades motoras, está ligado ao meu desenvolvimento físico. Tá? A gente sabe que a gente consegue atingir aí outros benefícios além do físico, mas de forma geral o objetivo está relacionado ao desenvolvimento das capacidades motoras, da minha capacidade cardiorrespiratória ou né, da minha força e assim vai, tá certo? Então, quando a gente falar exercício físico agora, quem né, não sabia mais especificamente, já sabe do que a gente está querendo falar. Quando a gente fala atividade física e quando a gente fala em exercício físico, consegue ter as ideias aí separadinhas. Então, vamos lá. Em março do ano passado, o que aconteceu? Nós tivemos, né, por conta do avanço da contaminação, né, pela Covid-19, foram adotadas uma série de medidas de contenção, né? Então, uma série de protocolos de distanciamento, né? Ou de lockdown, como aconteceu realmente em alguns lugares, né? Uma série de medidas que alterou bruscamente o cotidiano, né? Brusco mesmo, né, gente? Principalmente em março do ano passado, foi bem repentino, ninguém estava já como esse março agora, já sabendo como fazer, né? O que ia acontecer, tá? Esse cotidiano alterado nos deixou, né, restritos a pequenos espaços, ficamos trancados dentro das nossas casas, né, dentro dos nossos apartamentos, no máximo indo para espaços
também reduzidos, como um escritório, enfim, né? Somado a isso, tivemos sobrecargas de trabalho em casa, todo mundo, né? Normalmente, né, os pais, as mães, principalmente, né, ou quem cuida de pessoas tiveram, mas de forma geral todo mundo teve uma sobrecarga em casa, por quê? Porque mesmo quem tinha apoio não estava recebendo mais, né, esse apoio. Somado a isso, preocupações de ordens gerais, né, preocupação econômica, preocupação familiar, enfim, uma série de coisas. Isso foi um boom muito grande, né? E que reduziu consideravelmente o nosso nível de atividade física diária, ou seja, a gente ficou confinado num espaço, por mais que a gente fizesse mais coisinhas dentro da nossa própria casa, é diferente do que se deslocar até um lugar, né, trabalhar num espaço aberto. Isso reduziu o nosso nível de atividade física, qualquer, né, movimento aí voluntário, com uma ação específica, e isso, claro, somado a um monte de coisa que a gente vai falar também, gerou uma série de impactos negativos, né, sobre o nosso corpo e sobre o nosso bem-estar. Bom, o que acontece? Alguns comportamentos, eles são facilitados por estarmos confinados, né, por estarmos restritos a alguns espaços, e isso vai contra a nossa saúde, né? O corpo humano, ele foi feito para se movimentar. Se a gente se movimenta muito pouco, ou se a gente não se movimenta, nós vamos necessariamente ter muitos impactos negativos, tá? Então, o que acontece? Falamos que a gente reduziu, né, o nosso nível de atividade física, e aí dentro da classificação, se já temos uma população muito inativa fisicamente, as pessoas ficaram mais ainda, né, inativas. Somados a isso, adotaram uma alimentação pior, né, em termos de qualidade, uma alimentação não saudável, esperado, né, que quando a gente fique mais sem atividade, a gente fique mais ocioso, não é verdade? A gente não levanta mais, a gente está em casa, a gente vai toda hora lá na geladeira, no armário, procurar alguma coisa para comer, está relacionado à necessidade do bem-estar, à necessidade de liberação de substâncias que nos dão prazer, esse alimento. Então, a gente vai buscar e, normalmente, essa sensação está ligada aos alimentos que não são tão saudáveis assim, né? Por estarmos mais em casa, o próprio estresse, né, gente, tudo que estava acontecendo ao mesmo tempo, fizeram com que as pessoas adotassem também um comportamento de maior etilismo, né, maior uso de álcool e de tabagismo, por conta dessa sobrecarga, por conta das preocupações gerais, o próprio medo, né? Imagina que a gente não sabia direito qual era a repercussão, e até hoje muitas pessoas têm ainda muito medo, e de certa forma a gente até brinca, né? Gente, é uma roleta russa isso, porque a gente imagina uma coisa e a pessoa complica, e a gente imagina da outra e a pessoa passa super bem, enfim, todas essas preocupações, e o próprio fato de estar confinado, de estar afastado dos amigos, da família, trouxeram muitas alterações à saúde mental, e fora esse afastamento social, né, que também tem repercussões aí muito grandes. Bom, saiu recentemente um estudo, os resultados, né, de um estudo, os estudos estão saindo de maior acompanhamento, né, a gente estão saindo por agora, para a gente entender melhor os impactos, né, porque uma coisa é a gente fazer uma inferência, a gente já espera alguns impactos, e conversei bastante esse semestre com os meus alunos nesse sentido, tá? Então, saiu esse estudo, que é um inquérito virtual chamado Convide, que foi feito com a população brasileira, tá? Sobre doenças, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais o que são doenças crônicas não transmissíveis, e o que impactou, né, com a mudança do estilo de vida da população brasileira, o que impactou com relação às doenças. E eles foram estudar, principalmente, essa mudança do estilo de vida. E o que se viu? Né, que
houve uma redução de 60% nas práticas de atividade física. Gente, isso é muito grande, né? Essa redução, muito grande. Tem estudos que colocam até maior, tá bom? Esse foi esse dado desse estudo. Houve uma redução no consumo de hortaliças, houve um aumento no tempo de televisão. Olha isso, gente, 302% de aumento no tempo de uso de televisão. E a gente sabe que quando a pessoa está assistindo televisão, ela está parada, ela está num comportamento sedentário. Sofá é comportamento sedentário, né? Cadeira. 196%, olha, quase 200% de aumento de tempo de computador e tablet. Se a gente soma isso aqui, gente, que é tudo comportamento sedentário, fora os outros problemas da tela em si, né, a nível cognitivo, a nível de visão, uma série de coisas, mas vamos pensar relacionado ao movimento, né? Então a gente tem aqui um sério problema, né, relacionado aí a esse comportamento sedentário. E aqui para exemplificar a ideia da alimentação também, né? O aumento no consumo de congelados, salgadinhos, chocolate, eles avaliaram uma série de coisas aqui nesse trabalho, eu peguei esses dados mais importantes. E eles compararam também indivíduos que tinham doença, o comportamento de indivíduos que apresentavam alguma doença e os indivíduos que não apresentavam doenças crônicas não transmissíveis. E o que eles observaram? Que os indivíduos que tinham alguma doença crônica, eles apresentaram ainda menor prática de atividade física, maior tempo de televisão e menor consumo de hortaliça. Né? A gente pode analisar aqui também que essa menor prática está muito relacionada que esses indivíduos não faziam nem o mínimo para ter qualquer contato, porque eles tinham um medo ainda maior, né, de ir sair e andar no calçadão, por exemplo, com medo sabe, né, que a repercussão de complicação é maior em pessoas que já tinham alguma comorbidade, não é verdade? Então, tem um monte de coisa aí, e isso é muito grave, né, gente? Muito grave. Então, vamos seguir aqui. O que é esse comportamento de aumento de tempo sem atividade física, má alimentação, o próprio hábito, né, do etilismo, do tabagismo, né, esse distanciamento social, essas alterações mentais, esses comportamentos predispõem o quê? Aumento do IMC, né, do índice de massa corporal, isso está relacionado ao aumento de gordura, e é esperado, né, gente, porque se a gente consome mais alimentos e alimentos que têm qualidades ruins e a gente se mexe menos, a gente vai depositar mais. Somado a isso, o que é pior ainda, né, potencializa ainda esse problema, é a diminuição de massa muscular e da força. Piora mais ainda a nossa composição corporal. E nós temos também, por essa inatividade física e os outros fatores que, claro, também influenciam, elevação da pressão arterial, elevações de glicemia, que é o sangue, o açúcar no sangue, elevações de colesterol total, claro, diminui a imunidade, aparecem dores, aparece desânimo, estresse, né? Apareceu ansiedade, depressão e tudo que vocês possam imaginar aí relacionado a esses comportamentos, esses maus hábitos de saúde que são facilitados por a gente estar confinado. E aí vem o efeito cascata, né, gente? Então, por eu estar confinado, eu me mexo menos, eu me alimento pior, né? Até pelas preocupações, pelo estresse, pela ociosidade. E aí, isso vem um pouco mais de consumo de álcool, né? Porque não é só o alimento pior. Quem tem hábito de tabagismo, isso aumenta. E vem, então, um aumento de pressão, começa, né, com um aumento de pressão, começa lá com uma alteração da glicemia, e é a bola de neve,
porque isso vai se estendendo. A gente achou que era 1 mês, 2 meses, 3 meses, já vivemos 1 ano, já estamos vivendo 1 ano e meio, né, porque ainda estamos na pandemia. E o que aconteceu? O que foi acontecendo, né? Não aconteceu só agora. Isso potencializou outras epidemias. Que epidemia? Das doenças crônico não transmissíveis. O que é isso? São doenças que se instalam de forma lenta, elas têm características incomuns ligadas aos maus hábitos e são grandes problemas de saúde da nossa população, gente, que são as doenças cardiovasculares, né, do coração, hipertensão arterial, diabetes mellitus, os cânceres e as doenças respiratórias, principalmente esses grupos aqui. Essas doenças por si só, gente, antes da pandemia, elas já eram responsáveis por 71, em torno, tá? De 71% da morbimortalidade mundial. E aí, o que aconteceu com esse efeito pandemia, esse efeito de confinamento e maus hábitos? Nós tivemos um aumento exponencial no número de mortes. Eu não estou falando nem no número de aparecimento das doenças só não, que isso foi muito grande, tá? Mas a gente teve um aumento de 132% de mortes por conta agora do efeito da pandemia. E aí tem muita coisa envolvida, né, como viés aí para essa análise, mas a gente pode imaginar que além do confinamento, além dos maus hábitos, além dos estresse, né, das preocupações, nós também tivemos comportamento dessas pessoas de não irem ao hospital quando estivesse sentindo alguma coisa, né? Porque o coração informa, começa ali a dar alguns indícios, e as pessoas evitaram ao máximo ir no hospital, até porque no início a recomendação foi muito essa, né? Então, muitas pessoas tiveram complicações, né? Vieram até a óbito porque não fizeram uma abordagem mais precoce. Outra coisa é o próprio tratamento. Alguns tratamentos, dependendo das doenças, eles foram, eu não vou dizer suspensos totalmente, mas eles foram modificados, eles foram afastados, né? Então, quem tem câncer precisava fazer com uma certa frequência, isso foi abortado ou foi aumentado esse tempo. Quem fazia diálise, né, foi modificado muitas vezes esses períodos, enfim, né? Teve uma repercussão em geral também sobre o comportamento no tratamento. Além das doenças crônico não transmissíveis, outras epidemias, a própria obesidade é um outro grande problema, né, mundial, não é só brasileiro, é mundial. E a gente teve um aumento muito grande de sobrepeso e obesidade. A obesidade por si só já vai levar, né, a uma série de complicações aqui de doenças crônico não transmissíveis. Outro grande problema é a vitamina D baixa. Gente, a gente imagina que a vitamina D, né, a gente tem que tomar só para os ossos, né? Porque a pessoa quando tem lá osteoporose é orientada para ela que ela tem que fazer, né? Ou o bebezinho que tem que tomar sol durante tanto tempo. Não, a vitamina é um hormônio, na verdade, um dos principais hormônios do nosso corpo, e ele altera todo o nosso metabolismo, tá? Cerca de 80 funções estão relacionadas aí a essa vitamina D, e essa vitamina D em quantidade inadequada vai comprometer, então, em geral, o funcionamento do nosso organismo, por isso que está relacionada à baixa imunidade, e que algumas pessoas, então, começaram a orientar a suplementação de vitamina D para tentar, como é que eu posso dizer assim, diminuir o risco, né, de pegar o próprio COVID. Então, se nós já estávamos num problema populacional de vitamina D baixa, à medida que a gente coloca todo mundo confinado dentro de casa, esse problema vai se agravar, é esperado, né, que isso aconteça, tá? Então, a imunidade de forma geral das pessoas ficou pior,
né? Tanto pela inatividade física, pela má alimentação, pela vitamina D baixa, pela associação de desenvolvimento com outras doenças e assim vai. Fora tudo isso, gente, né? A gente teve dificuldades aí com serviço, as crianças com muita dificuldade de aprendizagem, coisas que isso vai ter impacto ainda a longo prazo, né? E além de tudo, esse efeito cascata fez o quê? Com que as pessoas tivessem ainda maior risco de complicações por Covid, né? Se eu altero esse organismo, se eu prejudico o funcionamento desse organismo, à medida que essa pessoa fique, né, na presença do novo coronavírus, né, se infecte, ela vai ter mais risco de complicação. Bom, então a gente sabe que o comportamento é um grande vilão, a gente já sabia disso, já se fala isso há mais de 20 anos, né? É um grande vilão. E aí muitos trabalhos começaram a ser liberados, né? Muitos estudiosos começaram a discutir muito sobre esse assunto, e eu peguei aqui então 2 artigos para poder exemplificar para vocês 2 situações. Uma é que pessoas que tinham comportamento sedentário antes, tá, da pandemia, eles já tinham um comportamento sedentário, foi comprovado que essas pessoas complicavam mais, né? Então, eles foram mais hospitalizados. Das pessoas que foram hospitalizadas, eles tinham, né, e complicavam principalmente, eles tinham comportamento sedentário, né? Essas pessoas precisavam mais de UTIs, né? De tratamentos intensivos e também tiveram um número de morte maior do que as pessoas que eram ativas fisicamente. Então, esse estudo, veja só, que saiu no Brazilian Journal, né, of Sports Medicine, ele é um estudo de quase 50 mil pessoas, gente. Então, é um estudo de grande relevância que confirmou, né, esse impacto da inatividade física, tá bom? Essas pessoas inativas, elas têm um risco maior de desfecho negativo, tá? De desfecho pior. E um outro estudo, ele mostra para gente, já com relação durante a pandemia, os adultos que conseguiram se manter em atividade. Então, a atividade física, o exercício, né, a prática regular de atividade física, ela foi capaz, né, de trazer uma melhor qualidade de vida, tá? Uma melhor qualidade de sono, níveis menores de depressão, estresse, ansiedade, tá? Então, comprovando também aí que se manter fisicamente ativo também teve muitos benefícios durante esse processo aí do confinamento. E claro, gente, se você controla muitas variáveis, você diminui o seu risco de complicação. Bom, e aí vamos analisar a educação física na pandemia, né? O que foi acontecendo? Então, nós tivemos imediatamente todos os espaços fechados e, com isso, todos os espaços de prática física fechados. Começou-se esse debate, né? Porque rapidamente as pessoas, os estudiosos, os professores perceberam que isso ia impactar na saúde das pessoas. E à medida que eu prejudico a saúde das pessoas, eu agravo a situação, eu pioro a situação. Eu vou deixar esse indivíduo mais vulnerável, eu vou ter mais morte, né? E começou-se uma discussão muito grande e a gente precisou chegar a níveis de sustentar, né, o quanto a educação física era essencial para a saúde humana. Houve muita manifestação de ordens gerais, né? Uma outra coisa que a gente pôde observar é que, já que esses espaços estavam fechados e que essas pessoas precisavam praticar exercício, nós tínhamos que adotar
recursos diferenciados, né? E muito foi incorporado de tecnologias, de técnicas. A gente teve que rapidamente aprender sobre novas plataformas, né? Novos softwares, aplicativos, sobre iluminação, sobre posicionamento de câmera, sobre áudio, né, sobre utilização diferente do áudio da voz, do áudio da música, enfim, muita coisa. Onde que dá sombra, onde que não dá sombra, como que o aluno consegue me ver completamente. A gente teve que rapidamente dominar uma série de informações, né? E no caso da escola, os professores tiveram também que fazer muitas adaptações, porque esses alunos estavam em casa, né, em espaços limitados, crianças com características diferentes, recursos físicos diferentes, em materiais, bem como aqueles, principalmente, que não tinham nem o online, né, para assistir. Bom, o que nós observamos também? Que os professores ligados às práticas mais tradicionais e aos trabalhos mais individualizados, naquela relação muito só ele e aluno, foram professores que tiveram mais dificuldade, né? Os professores que já estavam mais acostumados a trabalhar no coletivo, com uma comunicação muito desenvolvida, né? Muito mais próximo a tecnologias, ao trabalho com o próprio peso, né? Não estava ligado à ideia de maquinário, próprio peso corporal, que eu quero dizer, esses professores conseguiram se adaptar com mais facilidade, digamos assim. Não é regra, né, mas foi o que nós observamos. Houve, então, também, junto com essa ideia da essencialidade da educação física, houve uma discussão muito grande, ainda há, tá bom, gente? Mas foi um boom ali, mais ou menos há um ano atrás, junho do ano passado, o negócio estava fervendo no sentido de que a própria educação física, né, que os próprios profissionais de educação física entendessem e absorvessem a ideia de que precisamos trabalhar na promoção da saúde, né? Que somos profissionais de saúde e que precisamos trabalhar em prol, então, da saúde, né? Então, tiveram muitas lives, muitos cursos, né? Congressos, workshops, muitos estudiosos falando, muito trabalho saiu, né? Grandes consultores aí da área, todos batendo na mesma tecla, que o profissional e o espaço que não entender, né, que ele precisa trabalhar a promoção da saúde, ele está fadado ao fracasso. E houve, né, também um reforço, coisa que a gente já falava há muito tempo, já havia necessidade, mas um reforço, então, de todos estarmos alinhados, né, e trabalhando com uma equipe multiprofissional. Bom, o que esses alunos buscaram, gente? O que eles fizeram? Muitos exercícios em casa, principalmente inicialmente, né? Então apareceram muitas aulas gratuitas, né? E eu vou distinguir aqui de formas diferentes, tá certo? Ó, aulas gratuitas sem planejamento específico, né? Para um grupo específico ou para uma pessoa, né? Com aquelas características e sem supervisão. Por quê? Porque o professor estava dando aula, mas ele não enxergava os seus alunos, então ele não conseguia supervisionar esses alunos, que foram uma série de aulas que aconteceram e algum momento ou outro ainda acontecem pelo Instagram. É o que a gente tem no YouTube, né? Que são aulas gravadas, tá? Ou mesmo online, mas que a gente não consegue interagir e supervisionar o aluno que está em casa. Então, tiveram muitas dessas aulas, ainda tem. Começaram a surgir posteriormente, rapidamente, grupos fechados, né? Então, até pelo próprio Instagram ainda é usado, mas aí começaram a surgir outras plataformas, né? Outros aplicativos que, então, o aluno vai ter a minha interação, vai ter a minha orientação e vai ter a minha supervisão, tá? Tem duas situações aí, grupos fechados com supervisão e sem supervisão. Então, tem os grupos fechados que pegam
aulas gravadas, então o professor não está ali online supervisionando, e a gente tem o professor ali online interagindo, corrigindo com os alunos. Então, o que aconteceu bem rápido? Esses professores observaram que essas pessoas estavam praticando, já estavam, de certa forma, se adaptando com a prática em casa, já tinham entendido a necessidade, né, de manter atividade em casa, porém, eles não estavam recebendo por isso. E o contrato desses professores foi suspenso, para a grande maioria foi suspenso, alguns estão com contrato suspenso, inclusive até hoje, né, porque as ginásticas, principalmente, ainda estão retornando. Então, eles fecharam grupos, né? Isso foi um grande boom, gente, porque é aquela coisa, né? Fecha uma porta, mas abre outra, aparece uma dificuldade, e aí você, em cima daquela crise, você se reinventa e você cresce, para quem conseguiu se mexer, obviamente, né? Então, hoje temos muitos professores com grupos fechados, recebendo então, né, saiu daquela história de que eu dou aula de graça e não sei para quem eu estou dando aula, então essas pessoas estão recebendo, inclusive estão dando aula para o mundo inteiro, porque é online, né? Tem gente dando aula para gente que está no Canadá, na Coreia, uma série de locais, tá? E também já vinha acontecendo e deu um boom as consultorias de exercício. Então, essa é relativo aos exercícios em casa. Eu vou destacar aqui uma modalidade que cresceu muito, que foi as atividades relacionadas aí pelo menos a yoga. As pessoas começaram a observar que além da prática de exercício físico, eu preciso fazer alguma coisa para o mental, né? Para controlar a minha ansiedade, aprender a controlar um pouquinho as tensões, né? Reduzir estresse, enfim. Então, as pessoas buscaram muito a esse tipo de prática, a meditação também, né? Mas aí, mais especificamente, um exercício físico. E uma outra coisa que nós vimos muito e muitas empresas e as próprias academias que estavam fechadas utilizaram esses recursos de venda e aluguel, as academias principalmente aluguel de material esportivo e ergômetros, tá? Muitas pessoas investiram isso para treinar em casa e hoje continuam investindo porque muita coisa surgiu e a gente vai falar. Bom, uma outra coisa, né, um outro ponto aí são as atividades outdoor, né, as atividades ao ar livre, que num primeiro momento não estava orientado, né, estava orientado que realmente as pessoas ficassem dentro de casa, depois começou essa discussão muito grande de que as pessoas precisavam sim fazer exercício, precisavam tomar sol, precisavam, né, tomar um vento, e então começou a se orientar que essas pessoas então praticassem atividades ao ar livre, sozinhas, inicialmente. Não sei se vocês lembram dessa orientação, né? Mantendo distanciamento, de máscara e tudo. E as pessoas foram então fazer caminhadas, corrida, pedalar, andar de patinete, né? Fazer um tipo lá de treinamento resistido na praia, nadar, né? Enfim, subir morro, né? As caminhadas aí, né? No Morro do Moreno, principalmente aqui, se a gente vai no Morro do Moreno, quem ia antes e vai hoje sabe como é que tá e como é que esteve, principalmente, né? Do ano passado para cá. Junto a isso, muitas plataformas, muitos aplicativos foram desenvolvidos, né? Já citei, mas estou frisando essa ideia de que com a tecnologia avançando e as pessoas se adaptando a fazer a atividade em casa, as próprias academias começaram a se adequar. Então, as academias, as que já tinham alguma coisa, evoluíram, né, e lançaram seus programas online. Então, coloquei aqui como exemplo o BT Fit, que é da Bodytech, mas a Smart tem, a Companhia Atlética tem, né? A maioria das academias começaram a se desenvolver nisso, tá? O próprio Gympass, não sei se vocês conhecem, mas é um sistema que você tem passe em qualquer academia que é afiliada, para você treinar em qualquer lugar
do Brasil e do mundo, você tem um certo crédito, né? E você treina nesse espaço que é afiliado. Passou, então, eles já estavam desenvolvendo isso antes da pandemia e eles tiveram que acelerar e lançar a parte online deles também. Então, a Gympass hoje oferece esses programas também de aulas online, né? E outras várias plataformas, professores, inclusive, lançaram os seus métodos, né? Lançaram as suas próprias plataformas, e na internet vocês encontram um monte, gente. Se vocês digitarem lá para plataforma de treino online, vocês vão ver que vão aparecer, assim, muitas, muitas, muitas. Tem até um Netflix de treino, tá? Online. Você vai lá, escolhe que tipo de aula você quer fazer, professor que você quer fazer e tudo mais. Bom, há menos tempo, né? Essa discussão veio avançando e aí foi liberada, né? Reaberto os espaços de práticas, as academias, os clubes e os centros de treinamento. Tiveram muita dificuldade inicialmente a atender os protocolos numa forma que valesse a pena para esses espaços, né, estarem funcionando. E, claro, né, sob fiscalização, tiveram então aí que respeitar uma série de coisas, propor uma série de adaptações, né, de limitações, a figurinha que está mostrando, então parte do maquinário teve que ficar inativo, se era muito perto, né, a parte de higienização muito mais controlada, mais periódica, enfim. Mas o que nós tivemos também com essa reabertura, gente? Não foram todos os alunos que já retornaram, e talvez nem serão, possivelmente, né? Mas muitos alunos, principalmente quando reabriu, agora já melhorou um pouquinho, eles se sentiram inseguros de retornar, né? O medo de que será que dá? Será que eu não vou pegar Covid? Será que vai acontecer comigo? Enfim, né, muitas pessoas não se sentem seguras, principalmente as pessoas de mais idade, as pessoas com alguma comorbidade, gestantes, né, porque também é um grupo que tem uma complicação comprovadamente mais acentuada, então não se sentem seguros de ir para esses espaços. Estão fazendo atividade outdoor ou, né, muitos, inclusive alguns também que nem têm comorbidade, simplesmente falou assim: nossa, olha isso, consigo fazer exercício sem precisar sair da minha casa. E isso tem, né, os seus efeitos positivos, né, gente? Que essa situação possibilite que mais pessoas possam fazer exercício, né? Algumas pessoas não conseguem praticar exercício porque tem dificuldade de deslocamento, se a gente pensar numa pessoa mais idosa, por exemplo, ou uma limitação física, né? Existem pessoas que não têm com quem deixar os filhos, tem a própria questão da segurança, né, gente? No nosso país, as pessoas querem correr menos risco, enfim, né? Então, o que aconteceu é que muita gente se adaptou ao online e está satisfeito com o que encontra de possibilidade para treinar, e isso possivelmente não volta atrás. O que nós temos, então, atualmente e pós-pandemia? Um ponto para a gente pensar: pessoas mais conscientes dos cuidados à saúde, pelo menos entendem, né, gente, quais são os cuidados necessários à saúde, perceberam, pelo amor ou pela dor, a necessidade de se cuidar mais, né, do que realmente é importante para a vida de cada um. Então, muita gente entendeu aí, está mais alerta a essa questão da saúde, né? O próprio espaço da academia, o próprio professor que não conseguir trazer isso muito claramente para o aluno, o quanto existe de preocupação com a saúde dele ali naquele serviço, ele possivelmente não vai conseguir sustentar, fidelizar esse aluno. Bom, as pessoas entenderam, acredito,
que de uma vez por todas, né, exercício é remédio, né? Na verdade, é muito mais do que isso, mas vamos fazer essa associação, que muitos problemas eles podem ser evitáveis, né, e tratáveis com o exercício físico fazendo parte, né, da rotina aí dessa pessoa, do tratamento dessa pessoa, e que a gente pode reduzir o risco de complicação, né? Os benefícios dos exercícios físicos, eles são muito amplos, eles vão muito além só do físico, e essa parte do mental, então, ganhou muita visibilidade com a pandemia, né? É uma atividade de baixíssimo custo, gente. Se a gente for colocar em comparação com custo de medicamentos, com custo de atendimento médico, de uma internação, de uma coisa assim, exercício físico é irrisório o valor, né? E o que tem de efeito adverso fazer exercício físico, né? Se for bem orientado e respeitadas as condições desse aluno, não tem efeito adverso praticamente nenhum. O risco vai ser muito menor, tá? Do que um efeito adverso de um medicamento, de uma traqueostomia, de uma intubação e uma série de coisas. Bom, e as pessoas então estão buscando se mexendo para ter um comportamento muito ativo. O que os trabalhos mostram, gente? Mostram assim uma piora muito acentuada de tudo. E aí agora vem começando a voltar pelo menos aos valores anteriores, né? Talvez não muita coisa melhorou, mas pelo menos aos valores anteriores, até inclusive de algumas doenças, percentualmente falando na população, tá? E essas pessoas têm buscado mais, né? Consumir coisas relacionadas a esse contexto, né? Voltado à prática de exercício físico. Então, com isso, o que já vinha numa crescente muito grande, porque o mercado fitness é um mercado mundial muito grande. Quando eu falo fitness, não entendam estética, tá bom? Estética corporal. É um mercado relacionado às práticas, mas aí envolve tudo, envolve tecnologia, envolve suplementação, envolve maquinários, envolve vestimenta, calçado, tudo que está relacionado à prática de exercício, tá? Isso teve um grande avanço, né? Explodiu aí muita coisa, mas principalmente as preocupações voltadas à promoção de saúde. Quer ver outras práticas que não estão relacionadas ao mercado fitness, mas que estão relacionadas à promoção de saúde? Hoje, em qualquer lugar que você entra, você tem um totemzinho, qualquer não, né? Modo de dizer, mas muitos lugares. Você tem um totemzinho com álcool gel. Alguém teve que desenvolver aquilo. Então, é um banco, é um outro lugar que não tem nada a ver, né, com a prática de exercício, mas está relacionado à promoção de saúde. E assim, são N situações de tudo que tem sido desenvolvido relacionado à produção de saúde de forma mundial. E, né, vamos raciocinar também em cima da atuação do profissional de educação física. Nós precisamos, né, para quem não, vamos exemplificar aí, definir, né, para quem não, talvez tenhamos pessoas aqui que não sejam ainda profissionais de educação física, né, não sejam estudantes, mas é o profissional que tem como área, né, de conhecimento e intervenção a promoção, a prevenção, proteção e reabilitação dentro da área da saúde, né, o profissional ligado ao movimento corporal, né, e que vai sistematizar, então, esse movimento em prol da promoção, né, da prevenção, da reabilitação dessa saúde. Bom, o que nós vemos? Uma crescente valorização, né, e aumento de trabalho, de oferta, de busca, né, por esses profissionais, tá? De modo geral. Temos muitas interferências, mas é o momento, né, de aproveitar essas circunstâncias, né, esse olhar voltado para a necessidade do exercício e a necessidade de uma prática orientada, né, porque nós sabemos que o exercício ele pode ser
extremamente benéfico, mais benéfico do que qualquer outro remédio, né? Porém, a gente sabe que exercício é uma sobrecarga ao organismo e assim como o próprio remédio, ele precisa ter a dose adequada, porque senão ele pode ou não fazer nenhuma repercussão, né? Não ajudar esse organismo a melhorar, como ele pode trazer complicações muito sérias ou até levar a óbito esse indivíduo. E cada vez mais, sempre e cada vez mais, o exercício é visto como essencial, né? Porém, gente, temos muitos desafios à frente, muitos desafios, né? Um é conscientizar os nossos próprios profissionais, então, que a gente precisa fazer uma orientação para a saúde, né? E quando a gente fala fazer uma orientação para a saúde, não é só ditar qual exercício deve ser feito, né? Nós temos que, de preferência, trabalhar com uma equipe multiprofissional e orientar vários hábitos desse indivíduo. Não é prescrever, mas é orientar todos os hábitos que vão interferir na saúde desse indivíduo, tentar dar conta de todos eles. Uma outra coisa que a gente tem que pensar e melhorar, sistematizar e melhorar, é a própria triagem pré-participação, né? Esses serviços online, então, essa coisa de que eu não vejo, não sei para quem que eu estou prescrevendo, estou dando aula, não sei quem é que está lá, qual é a característica, né? Isso a gente precisa melhorar bastante, né? Ok, teve todo esse boom, foi necessário para levar prática para essas pessoas dentro de casa, né? Mas opa, pera lá, isso também pode ter prejuízos. Eu preciso saber quem é esse indivíduo, quais são as condições de saúde dele. Apesar da gente saber que o comportamento sedentário é péssimo, então, como o problema do comportamento sedentário é muito grande, qualquer coisa que a pessoa fizer já está valendo, de acordo com a própria Organização Mundial de Saúde e o próprio American College, né, of Sports Medicine, que é a nossa instituição de referência para diretrizes de exercício, a gente sabe que a gente pode entregar um serviço mais seguro e mais eficiente, né? Então, a gente tem que melhorar essa abordagem inicial. Outra coisa que a gente precisa estudar um pouco mais, as coisas estão saindo aí, as informações, a gente precisa conhecer um pouco mais as próprias repercussões clínicas do Covid, né? Então, as pessoas, ok, passaram pelo Covid, mas o que ficou de sequela? Né? Temos visto aí muitos trabalhos trazendo muitas repercussões, principalmente circulatórias, cardiovasculares, né? Muitos impactos, e que a gente precisa, então, entender um pouco mais para poder considerar isso na nossa prescrição, né? E também regulamentar essas práticas online, porque está um terreno de uma casa de mãe Joana, né? Assim, qualquer um vende uma aula na internet, não existe, né, algo tão regulamentado e sistematizado. Claro que tudo é novo, tem esse período, né? E o nosso conselho precisa dar conta e vai dar conta, e acredito, dessa questão, né? Disputamos, inclusive, já disputávamos e agora mais ainda, né, com muitos blogueiros aí querendo ditar essa prática, e a gente precisa se organizar melhor para limitar esse tipo de coisa, né, e cercear essas práticas. E também incentivar, né, aumentar aí o peso da cobrança, da discussão com relação à inserção efetiva do profissional de educação física nos programas de saúde da família, né, gente? Porque quando a gente fala de saúde populacional, nós não estamos falando só daquela parte da população que tem acesso à academia, que tem acesso a atividades online, que pode pagar um professor particular, que pode pagar uma consultoria, muito pelo contrário. Nós sabemos que grande parte da população não tem essa condição, não tem esse acesso. Então, esses profissionais, assim como os próprios espaços de prática, né, para que essas pessoas possam realizar suas práticas, elas estejam disponíveis. Então, precisa existir uma política pública, precisa existir ações, né, dos governos de forma geral, para que os profissionais de educação física e os espaços de prática estejam disponíveis
para a população em geral, tá? E é isso, né, assim, esse é o intuito aí de trazer um pouquinho do que veio sendo oferecido, de quais são as repercussões, né, os prós e os contras de tudo, né, olhar para a saúde dessa população, será que estar totalmente confinado, sem nenhuma prática, vai ajudar na saúde da população, né? Então a gente tentou se mexer de alguma forma, o que veio surgindo e o quanto, num período muito ruim, nós tivemos um grande impacto para a atuação profissional e valorização social do profissional de educação física, tá? Esses aí são os meus contatos. Eu acabei não me apresentando inicialmente, deixa eu até dar uma olhadinha aqui no nosso público. Sal, talvez você conheça mais as pessoas, né? Eu não sei se todos me conhecem, mas eu sou professora do curso de Educação Física aqui do UVV. Agora em agosto eu faço 18 anos de casa, então talvez muitos de vocês me conheçam, né? Mas muitos nomes aqui eu também não conheço, tá? Então eu quis trazer um pouquinho dessa oportunidade, dessa conversa e fico à disposição para perguntas, para considerações. Sim. Diga, Pena que eu Sá. não estou com a câmera aqui, que eu gosto de Parecer. interagir com áudio e câmera, né? Então, Aham. primeiro dar os parabéns, né? A minha amiga aqui é demais, a Marcela. A vozinha gostosa, vai mexendo com a gente vai se envolvendo Obrigada. com o assunto. Eu acho isso fantástico, então parabéns para você, Marcela. Obrigada. E você transita nos dois mundos, né? Aquele mundo mais acadêmico, trazendo conteúdo, mas também traz uma fala bem simples para a gente poder se envolver, né? Porque nem todos são dessa área e, embora façamos todos educação física, enfim. Eu fui ao cardiologista, né? Eu estava com uma sensação de angústia, né? E esse sentimento de angústia, ela foi se materializando no peito, com a dor no peito. E eu fui cardiologista, ele falou, Salvador, fica tranquila, porque no meu consultório estou recebendo muita gente. Com a pandemia, o número de pessoas com dor no peito, angustiado, que eles não sabem o que é angústia, então eles falam que é uma dor no peito, e a gente faz toda a avaliação, faz todo... E aí, a dúvida, né, que ele teria, é necessário estudar melhor o meu paciente para saber se ele vai fazer realmente um exercício físico, com quem ele vai fazer, porque ele ficou muito tempo sem fazer uma prática de exercício físico, sem uma prática corporal. E ele falou também que o maior número da procura no consultório dele é o público mais feminino. Então, estava muito ligado a essa sensação de angústia, né? Muito mais com as mulheres do que com os homens. Você tem alguma informação sobre isso? Não, com relação à ansiedade e à depressão, nós temos números muito aumentados, principalmente no início, tiveram trabalhos que relataram coisa de aumento de 90%, né, dos casos, né, e claro, o médico ele vai ter que, como é que eu posso dizer assim, fazer todos os exames para tentar isentar que não seja uma complicação efetiva ali local, né, um vaso que está apresentando isquemia, alguma coisa assim, mas muitos casos realmente de ansiedade, Sal, e eu tenho até uma matéria, um artigo, eu não sei se eu compartilhei com vocês, que saiu em maio, sobre as mulheres, principalmente os impactos da pandemia sobre a mulher, principalmente o impacto sobre as mães, né? E que realmente o número de mulheres afetadas é muito grande, porque gostaria de falar diferente, mas a gente sabe que essa tarefa doméstica que aumentou com a ideia do confinamento, né? E com a ideia do não apoio, quer dizer, mesmo que tinha um apoio, uma empregada doméstica, ou uma mãe que ajudava, uma irmã que ajudava, não
passou a não poder ter esse apoio, porque a ideia era as pessoas, né, se isolarem, se afastarem. E aí isso teve uma repercussão, um impacto muito grande. Existem vários estudos mostrando que muitas mulheres precisaram, né, grande parte, reduzir a sua carga de trabalho, no trabalho, né, sua carga horária, ou pedir demissão. Muito, o aumento de todas as doenças, muito grande, principalmente sobre as mulheres. Isso aumenta o impacto se a gente for observar as mulheres, as mães solo, né, as mães que não têm o companheiro, é muito grande. E, inclusive, Sal, os trabalhos mostram que isso vai ter um impacto tão grande nas gerações relacionados a todo avanço que tivemos com relação à valorização da mulher, porque as crianças estão dentro de casa vendo de novo as mães sem trabalhar fora e servindo e trabalhando em casa, né? Aquela ideia de que, como muitas tiveram que reduzir o trabalho ou até pedir demissão, aquele retorno àquela característica tradicional de muito tempo atrás, né? As mulheres passaram a ter mais dificuldade nos trabalhos porque muitos chefes, né, muitos homens não entendem essa dificuldade, né, esse trabalho aumentado, acha que por estar em casa, está em casa tranquilo, né, então, assim, tem muitos trabalhos que mostram um retrocesso, tá, com relação à valorização da mulher e uma valorização da mulher no mercado de trabalho. Uma redução, muitas perderam cargos, né? Tudo que tinha se avançado, assim, está tendo uma discussão muito grande com Interessante isso relação a aí, isso. sabe? Muito interessante, realmente. Você vê, a Porque gente está aqui, né? Eu me as mulheres. limitei a falar. Desculpa, Sal, quer dizer, eu me limitei a falar a questão, né, da nossa questão aqui relacionada à educação física especificamente, mas se a gente for abrir Aham. para o contexto social, né, esses Sim. impactos são monstruosos. Mas é interessante essa questão da mulher e como isso mais tarde vai trazer um impacto mais visível, né? Porque talvez não Uhum. seja tão visível agora. E mais tarde isso vai surgir realmente. Por... Teve uma matéria que eu estava até lendo, um artigo, na verdade, assim, o quanto nós somos resistentes, né? Assim, até em que momento a gente vai conseguir reduzir a resistir a essa sobrecarga toda? Uma hora esses problemas, quem não apareceu ainda, uma hora vai aparecer com algum problema, porque está se estendendo muito isso, né? Se fossem 3 meses, o organismo dá conta de se adaptar bem ao estresse. E quando a gente fala estresse, é estresse de diversas ordens, né, gente? Principalmente o estresse físico e psicológico. Então, pouco tempo, o nosso organismo consegue reagir bem, se adaptar bem a essa influência externa, né? Mas até quando não se sabe. Então, cada dia mais a gente vê, né, questões aí bastante impactantes, principalmente com relação à saúde da mulher, à mulher no mercado de trabalho, né, e a valorização da mulher, o papel da mulher na sociedade, entende? O retrocesso nesse entendimento tem se discutido muito, muito, muito. Mais alguma consideração, pergunta? Não? Gente, eu vou agradecer, tá? Sal também, pela companhia aqui, pelo auxílio, pelas contribuições, contribuição aí de todo mundo. E eu vou precisar encerrar, tenho aula agora também, tá? E dizer que foi um prazer aqui conversar um pouquinho com vocês sobre isso e dizer que todos continuem aí no caminho, né, de estudar, de ter uma boa entrega de serviço, preocupado com esse ser humano,
né, compreender esse ser humano, as necessidades dele, os medos dele, né, as características clínicas, claro, física também, desses indivíduos, e seja do outro lado da tela, seja presencialmente, temos que ter muita responsabilidade.